pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E para hoje estamos a trazer um tema: qual é a influência das línguas banto no português falado em Moçambique? Levando em conta um estudo descritivo da língua ndau, que é uma das principais línguas banto falada na região centro do país, estamos a falar de Sofala e também Manica, que são as regiões foco da nossa entrevista. É por esta razão estamos fora dos estúdios. Vamos entrevistar um jovem estudante de língua na Universidade Pedagógica aqui de Moçambique, na cidade da Beira. Para já, isso faz-nos levantar algumas questões. É por esta razão que vamos à entrevista com o jovem estudante de línguas. Muito obrigado, Sr. Augusto Camice. É um prazer sempre fazer parte das suas entrevistas. Boa tarde também a todos que nos veem nesse momento. Eu chamo Pinheiro Barros, como já foi feita cá a apresentação. Muito obrigado. Ok. E o Sr. Pinheiro de Barros, ele é um estudante de língua na Universidade Pedagógica da cidade da Beira e estará conosco aqui nos próximos minutos a debatermos a respeito do mesmo assunto que diz respeito às línguas banto. As línguas banto têm influenciado bastantemente no português que tem se falado aqui em Moçambique. É por essa razão fizemos alguma lista de questões para podermos conversar com o estudante, podemos dizer tipo um especialista, né? Para podermos deixar o parecer aqui. Para podermos estar inteirados num assunto desse, vamos começar por procurar saber o que são línguas bantos. Para definirmos as línguas bantus, é necessário antes saber o que significa bantus. Bantus é uma palavra, né, formada por aglutinação. Então temos aí o pá e tu. Indo para a investigação das nossas línguas nacionais, né, no sentido das nossas línguas nacionais, um tu acrescentando um prefixo que é mun, fica muito, anto, que significa pessoa. Então, neste caso, línguas bantus, na sua definição, é língua de pessoas. Línguas bantus, língua de pessoas. Esse estudo foi feito pelo grande estudioso Philipson. Foi ele que deu essa conclusão da definição de línguas bantus. Assim, sabendo que línguas bantus significa língua de pessoas, isso leva-nos a uma outra questão: que influência as línguas bantu têm no português falado em Moçambique? As influências que línguas bantus têm no português falado em Moçambique são várias. Temos as influências mesmo na oralidade e na escrita. Carregamos alguns erros linguísticos no nosso português corrente. É caso de supressão ou substituição de alguns fonemas. Suponhamos, quando o falante de língua ndau quer pronunciar o fero, substitui o R por L. É um dos casos mais claros que eu pude identificar no falante de língua ndau. São várias influências, várias mesmo. Até na escrita, muitas dessas influências não se verificam na escrita, é mais na oralidade. Mas por que este fenômeno acontece mesmo? Vamos a outra definição. Temos línguas maternas, línguas de herança, línguas estrangeiras. Então, o maior número das pessoas que carregam esses erros são as pessoas. É uma hipótese, tem várias outras hipóteses, né? Mas essa é a minha hipótese. Muito desses erros é dado porque as pessoas têm a língua como a língua materna, as suas línguas nacionais. São o maior número de pessoas que carregam esses traços. As pessoas que têm a língua materna, as línguas nacionais. Para quem tem como português a língua materna, dificilmente ou raramente cometem esse tipo de falhas. Basicamente isso. Compreende-se.
a língua banto tem várias influências ou impacto que tem no português, que é falado aqui em Moçambique, como também já é explicado aqui, que a inversão das letras é invertido o L por R. Certas palavras que isso acontece. Então, as línguas banto têm influenciado de alguma forma no português que tem se falado aqui em Moçambique. Também, contando que em Moçambique existem mais de 25 línguas bantos. Então, quer dizer que são muitas línguas. Como podemos lidar com esse complexo linguístico? Como bem eu disse, Moçambique é um país multilingüe. É falado cá várias línguas. Esse é um caso muito difícil de lidar. Comparativamente à África do Sul, Zimbábue, por aí são duas línguas. Até eles padronizam as suas gramáticas, dizia, com as suas línguas nacionais. Em caso de Moçambique é muito difícil, é um obstáculo muito grande, mesmo na área de educação, tem se tentado implementar o ensino, só que parece que há uma descentralização, aborda-se mais num sítio, fala-se mais num sítio, então praticamente não é muito, como posso dizer, muito aceitável. Como já mencionado ali, que Moçambique é um país multilingüe e há várias etnias, há várias línguas que são cá faladas. Então, isso faz com que haja difícil enquadramento, né, das pessoas no português. E já acabaste de mencionar aqui no âmbito da educação, o que acha de se implementar o ensino das línguas banto no ensino geral? Ensino geral? Aí tem que ser feito um grande trabalho, porque numa primeira fase há uma grande necessidade de se formar os formadores. Que possam vir a formar as futuras gerações. É isso aí. Então, para ensino primário já se implementou o ensino bilíngue, mas esse ensino bilíngue é restringido em algumas áreas. É o caso cá na província de Sofala mesmo, temos em Dondo, Mafambice, já se faz seguir o ensino bilíngue. Mas parece que há uma grande necessidade de se implementar no ensino secundário, mesmo para a valorização das nossas línguas. Mas eu também acho que vai ter não um bom impacto, tendo em conta que eu já havia dito cá que Moçambique é um país multilingüe, né? Então parece que íamos nos dividir, porque há pessoas de sul que saem de sul, que vêm para cá para ter o ensino, para aproveitar-se do ensino, né? Então se implementa um ensino bilíngue só em Dao, como é que as pessoas que falam lá o Xangana, Ronga, vão se enquadrar nessa nova sociedade? Tinham que começar de zero. Por isso aqui há uma grande necessidade de arranjar uma língua bantos padrão, do meu ponto de vista, umas línguas bantos padrão que possa vir a agradar a todos. Mas também pode criar um tribalismo. Porque se nós obrigarmos as pessoas a falarem o Xicena, vão se sentir mal. Por que não podemos falar nossa língua ronga? Então é uma situação muito complicada. Mesmo o ensino bilíngue não está a ser muito aceito por algumas pessoas. Só que já eu acho que é muito triste alguém que por aí está no nível superior e ele não se identifica com a sua língua materna. Não se identifica com as línguas bantos. Não se identifica com a primeira língua, ou não a primeira língua, mas a língua que pertence às suas origens. Eu acho que isso é muito triste. É muito triste mesmo. Realmente é muito triste. Mas isso explica-se também, isso dá-se a influências. Na antiguidade as pessoas eram influenciadas pela igreja, digamos história. Sabemos muito bem que antes vinham missionários, na altura missionários da igreja católica, que a sua missão era de educar para depois dominar. Nós como africanos éramos incumbidos a cultura como chama? A cultura do Interlândia. Está a falar nos países da Europa, sim, por lá. Então, isso já é feita essa colonização, ou nos associarmos a uma cultura estrangeira, dizia, já é feita por via dos meios de informação. Vamos falar de música, os vídeos que a gente assiste, as novelas brasileiras.
É um conjunto de coisas que nos influenciam mentalmente e que nos faz sentir-se como aqueles que estão lá. Então, isso já causa uma falta de valorização daquilo que é o nosso português, eu dizia, as nossas línguas nacionais, e há por aí cena, Ndau, várias, por volta de 25, 28 línguas que nós temos cá, como as línguas bantus. Em Moçambique, é fato que a primeira língua que o indivíduo tem um contato majoritário é a língua materna ou é a língua banto? Os estudos apuram que a maioria da população, o maior número da população moçambicana tem como as línguas maternas, as línguas nacionais. Mas isso nos anos, como eu venho sempre pensando nos anos anteriores, do ano 2000, 2002, 2003, o maior número de pessoas que vinham já nascendo tinha como uma língua, cá na cidade. Sim. Nós temos que dimensionar aqui. Temos as pessoas do campo não, as pessoas que vivem como é que é? Nas zonas recônditas. Recônditas, temos as pessoas que nascem na cidade. Há uma grande diferença. Para quem nasce, suponhamos, em Amatanda e uma pessoa que nasce cá na cidade, eu acredito que as suas línguas maternas são diferentes, porque lá fala-se línguas bantus, línguas nacionais. Então na cidade temos outra visão. Né? Fala-se muito mais do português, mesmo com os amigos, mas se a mãe da criança fala Ndau, automaticamente a criança crescerá falando Ndau. Né? Porque o maior tempo do seu dia passa com a mãe. É claro que a língua dele nacional ou a língua materna será a língua da mãe. Alguns pensadores defendem que a língua materna da criança ou de um ser é a língua falada pela mãe, porque o primeiro contato é o contato que ela tem diariamente. Podemos dizer que a frequência que o indivíduo ou a criança tem com o pai e em comparação com a mãe, leva mais tempo com a mãe. Sim. E tem mais probabilidade de adquirir ou assimilar a língua da mãe. Visto que estamos no Instituto Industrial e Comercial da Beira, convido a deslumbrar da vista. É uma vista muito bonita. Exato, então podemos deslumbrar um pouco da vista e para assim, de seguida, darmos continuidade às questões que nós temos, ou ao tema que estamos a conversar, que está de fato muito bom. Entre as línguas encontradas em Moçambique, as línguas da família Bantu são as línguas que têm mais influência. Por que isso acontece? Vamos apoiar a origem das línguas. É bem sabido que os Bantus têm como a sua origem, ou seja, o povo Bantu originou do Congo. O Congo era o centro um centro que todos os falantes de línguas bantus se concentravam. Passando alguns anos, eles se dispersaram-se. Uns foram para Moçambique, para Angola. Então, todos esses pertenciam à mesma família. Nesse caso, apoiavam-se da mesma língua para se comunicarem. Tem alguns termos que nós vemos cá, nas nossas línguas cá de Moçambique, que são falados em Malawi. Você conversa hoje com um malauiano, por falar de língua cena, conversa hoje com um malauiano, nota aí um traço linguístico. Isso é uma prova viva que antes ou na antiguidade eles tiveram uma relação. Não sei se estamos juntos até aqui. Vamos agora ao Zimbábue. Os falantes de língua ximanhiquese, os falantes do ximanhiquese dizia, há uma grande relação com o Shona zimbabuiano. Isso mostra também que houve uma relação entre os povos. Por isso a relação entre os povos, a relação entre as línguas dos povos, falando dos povos da África, dizia, né? Isso vem já desde a antiguidade, porque eles estavam concentrados num único ponto e depois dispersaram-se. E até hoje é possível notar esses traços de várias línguas. Isso quer dizer que isso deve-se às mesmas origens. Mesmas origens, claro. Mesmas origens que, porventura, acabaram originando outras origens. Outras origens. Acrescentaram-se alguns sufixos, alguns prefixos, mas na verdade o significado desses termos não alteram no seu todo. Exatamente. Então, essas são as influências da língua bantu. Eu acho que
uma outra coisa que faz, ou que contribui ou que influencia, é o fato dos falantes não terem um contato regular com os falantes originais da língua portuguesa. Influencia a língua portuguesa, o português falado cá. O que acha? Será que isso influencia? Não percebi muito bem, peço para repetir, desculpa. Uma outra coisa que influencia o português falado em Moçambique é o fato dos moçambicanos não terem um contato regular com os falantes originais da língua portuguesa. Será que isso também influencia? Não, isso não. Pode ser também um dos motivos, mas também conhecer a gramática da língua. Isso também é algo muito importante. Porque nós podemos pensar que estamos a falar uma língua corretamente, mas sem sequer usarmos os conectores ou a conjugação correta. Porque falar uma língua ou ser competente numa língua é conhecer a gramática. E aí você pode considerar que o falante é competente. Para ser competente na língua ndau, tem que conhecer a gramática do ndau. Como que se diz isso em plural, como se diz isso em singular. Aí tornará-se competente nessa língua. Temos que conhecer a gramática. Eu posso resumir isso aí, nisso. Queres dizer que para amenizarmos o problema da oralidade na língua portuguesa, por exemplo, temos que conhecer a gramática? É importante que a gente conheça a gramática. Será que existe uma outra coisa que podemos fazer para além da gramática, para podermos ter uma boa oralidade na língua portuguesa? O exercício feito, mesmo se quisermos falar o inglês, é necessário praticar. É bem sabido que é uma língua estrangeira, sem a prática, dificilmente podemos conseguir falar. Então é necessário praticarmos, quase em tudo. Para você ou ter uma performance, existe duas divisões. Temos competência, performance. Performance, o que é? Performance é a execução ou a demonstração daquilo que a gente sabe. A competência é o conhecimento que tu tens sobre a língua. Né? Se você tem conhecimento sobre uma língua, isso é competência, és competente da língua. Se você demonstra ou tem uma oralidade fluente, é que você tem uma boa performance. Existem dois pontos que nós temos que ter em conta: performance e competência. A performance e a competência. Claro. Provavelmente parece que tem que trabalhar nesses dois, da performance e na competência. E o que diz aos falantes? Aos falantes que tenham o ndau como a L1 e os falantes que têm o Sena como, ou o português como a L2, será que são influenciados também? Alguém que tem a L1 como a influência. Mas o que influencia o outro? Suponhamos que temos dois termos. Um termo pequeno, ou como chama, um termo menor e um termo hiper. Veja ver, né? O que influencia o outro? Será que é o termo pequeno ou o termo hiper? Se tu tens como a língua nacional, a tua L1, as línguas bantus, claramente que vai influenciar a L2. Você carrega os traços da L1 para a L2, estás a influenciar a L2. Então, se tu tens a segunda língua, ou língua estrangeira, suponhamos que seja língua estrangeira, como a sua língua, na sua L1, vais influenciar também nas suas línguas bantus. Ou a sua língua bantu, a sua performance da língua bantu não será palpável. Os falantes já têm na sua performance, você nota que esse mesmo é o falante puro. Né? É basicamente isso. A conversa de fato está muito agradável, está muito boa, mas convido ao meu convidado aqui para podermos nos sentarmos outra vez, para podermos desfrutar de mais conversa e mais conversa. Só para finalizar, temos mais duas questões para o nosso caro convidado aqui. Tendo o nosso objetivo último aqui é realçar o que acontece na oralidade ou o discurso dos falantes das línguas bantu, concretamente os falantes da língua ndau e os falantes da língua sena. O que acha? Os falantes da língua sena e os da língua ndau são influenciados da mesma maneira? Da mesma maneira, não. Porque há... Como posso dizer?
na sua formação frásica, algumas palavras não têm mesmo significado, há uma relação, né? Mas não são expressadas da mesma forma. Não são. Porque os falantes da língua andal suprimem lá o L não realiza-se. Realiza só o L. Ele farou, laranja, então... Temos também aí a rixa. Rixa, é claro. Então, até cá nos meus exemplos, eu trouxe muitos erros, ou nenhum erro de língua cena. Não é porque sou falante, mas não trouxe mesmo os erros da língua cena. Não trouxe cá. Mas é mais notório grandes erros nos falantes de língua andal. É esse caso que faz com que os falantes de língua cena sejam considerados os segundos melhores falantes da língua portuguesa. Já que estamos a falar de língua, estamos a falar de língua materna, me atrevo a perguntar-lhe qual é a sua língua materna. Então, minha língua materna é o Xicena, mas já não falo fluentemente, mas tenho uma noção básica da gramática e a oralidade também tentamos falar um bocado. Isto é positivo porque a ideia é essa de um indivíduo ter pelo menos alguma noção da sua língua materna. Claro. Como eu tinha mencionado aqui há pouco tempo atrás, é muito triste alguém que não se identifica com a sua língua materna. Já que dizes que a sua língua materna é o Sena, pode-nos deixar algumas declarações, algumas palavras curtas para que em Sena que poderemos depois para os nossos telespectadores traduzir. Eu sei que muitos estão a ver esse vídeo. Vou lhe dar algumas dicas das coisas mais fáceis, né? Como a saudação no período da manhã, o bom dia, macherwa. Até já faço muita confusão, bom tempo que no exercício. E meu mãe, galera, vocês comeram hoje? É basicamente isso, não vou dar aqui muitos detalhes. É só de elogiar e apreciar que o nosso convidado está a par do assunto que nós estamos a conversar aqui sobre as línguas. Ele identifica-se com as línguas nacionais, com as línguas banto que existem cá em Moçambique. Eu também, no meu caso, tem algumas coisas também que eu me identifico na minha língua materna também, por exemplo, como ele tinha mencionado que no período da manhã os Sena cumprimentam machero. Em português diz bom dia. Na minha língua materna, que é o Ndao, diz mamuca. Então, mais coisas aí, vocês vão pedindo ali nos comentários que eu irei deixar para vocês. Forma de finalizar, damos 2 minutos ao nosso convidado para poder deixar declarações para esse. Eu só mando saudações aos meus docentes que têm me ajudado muito, principalmente os docentes do meu minor, porque eu estou a fazer habilidade de línguas bantus. Mando um grande abraço ao meu docente Chipenembe e o docente Sacramento. Eles têm me ajudado muito para a interpretação e a história do nosso povo, ou a história do povo banto. E aos meus familiares também. Mas a todos, porque se aqui nomearmos nomes, iremos demorar muito tempo. É basicamente isso. Sim, resta agradecer. Muito obrigado e eu espero que me convide várias outras vezes para abordar vários assuntos que têm a ver com aquilo que é a realidade do nosso país. Com certeza que oportunidades é que não irão faltar para poder convidar mais gente e o nosso convidado também para este tema e outros temas interessantes que dizem respeito ao nosso vasto Moçambique, a cidade da Beira e assim por diante, assuntos que dizem respeito à cultura também.